Olá, meus irmãos, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre as coisas do Evangelho. É sempre bom, principalmente nos momentos atuais, que a gente passa por tantas situações, né? Por tantas dificuldades aí no nosso caminhar, né? E como vocês sabem, eu tenho uma parceria aí com o Luciano da Gata, que sempre que possível está junto com a gente, não só nas palestras, mas também nos nossos programas aí que a gente faz nas segundas, quartas e sextas, que é o Evangelho no Momento Atual, né? E aos sábados às 16 horas, que a gente também faz uma programação toda diferenciada para poder tentar levar um pouco mais de tranquilidade, de equilíbrio emocional para as pessoas nesse momento pelo qual estamos passando, né? Então vamos chamá-lo para que ele possa fazer a nossa prece musicada. Vá lá, meu amigo Luciano, nos brinde aí com o seu talento. O dia vai chegar, estou me preparando, porque antevi um livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí, as tantas sem se definir. A hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é quem vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, a mais tirando a dor, e implora baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde viver é o livre, o tempo é o professor, aonde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do certo já está pra vir. Prepare sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som do instrumento que não se afina ao diapasão, virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou me preparando, estou lhe aconselhando, porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui.
Muito bem, meus amigos, depois dessa exuberância e depois dessa paz que nos trouxe o nosso irmão, nós vamos falar um pouquinho sobre as causas atuais das aflições. Qual de nós hoje não tem as suas? Com certeza, todos nós estamos aí envolvidos em alguma dificuldade, alguma situação, alguma circunstância que nos deixa aflitos. É muito comum as pessoas voltarem para o passado, vivenciando situações que foram mal resolvidas, que não foram bem sucedidas no passado. E isso nos leva à depressão, porque tudo que nos arrasta para baixo nos deprime. Já outros vivem na incerteza do futuro, na busca de encontrar soluções para algo que ainda não ocorreu. E aí a gente vê que as pessoas deixam de viver o seu presente, para viver a ansiedade, de ficar ali na ânsia daquilo que vai ou não acontecer. Então a gente vive num tempo que não existe ainda, mas já estamos tentando vivenciá-lo e antecipando a pré-ocupação, ou seja, uma ocupação de algo que ainda não existe, que ainda não ocorreu verdadeiramente, mas a gente está lá firme, na busca de resolver aquilo que ainda não ocorreu. É lógico que isso é diferente, é distinto de previdência. Todos nós devemos exercer a previdência, tem que ser previdente para com as coisas que forem possíveis, mas aquelas que não são, a gente não tem como solucionar, Diz que o que não tem solução, solucionado está, pelo simples fato de que não há como solucioná-lo. E a gente vê nessas situações que todos nós temos essas percepções. Eu mesmo, às vezes, olho aí um passado e falo, poxa, como é que eu pude agir de tal forma, em tal situação, que coisa desagradável. Mas o que eu posso fazer com isso? Naquela época era aquilo que eu percebia, era aquilo que eu entendia ser possível ser feito, e aí fiz. Hoje tenho uma outra visão, hoje modifiquei a minha percepção, o meu valor para com a vida. Então eu vou agir de uma forma diferente. O que eu posso aproveitar de lá? Eu posso aproveitar de lá a experiência, aquele momento que eu vivi que não foi tão agradável, que eu cheguei à conclusão de que teria sido de uma forma diferente o ideal. Então me serve como experiência para que eu não repita. O problema é que a gente tem dificuldade de assimilar essas imperfeições, essas atitudes equivocadas. E não raro a gente fica repetindo todo este processo no nosso caminhar. E aí a gente chega a novamente executar situações desagradáveis que não trazem nenhum crescimento, nenhuma evolução para a gente e nos causam mais dor. A mesma situação é com essa questão da ansiedade para o futuro. Eu tenho que resolver uma questão que ainda não aconteceu. Aí a gente passa a viver ou de passado ou de futuro e esquece de viver o único momento que existe, que é o presente, é o agora. Agora nós estamos aqui juntos neste processo de busca de conhecimento, de ampliação dos horizontes, de possibilidades, de mudança, E é esse o momento que a gente tem que viver. Não adianta
a gente querer vivê-lo agora de olho no celular, de olho na notícia, de olho, porque são muitas as informações que a gente tem, né? E se a gente não concentrar, se a gente não focar naquilo que realmente é mais importante, a gente não chega a lugar algum, porque nos envolvemos com tantas coisas, tantas atividades, que esquecemos de dar foco. Lembrando que tudo aquilo que a gente foca, expande, né? Então, se você dá foco, você consegue expandir, né? Essas situações, evidentemente, são situações muito comuns a nós, que estamos mergulhados aqui nesse oceano de vibrações nem sempre positivas, né? André Luiz diz que a gente está mergulhado num grande oceano, que a gente vive dentro desse oceano em busca da nossa sobrevivência, da nossa evolução, né? É um oceano de vibrações, de pensamentos, de energias que envolve a todos nós que aqui nos encontramos. E como o plano é de provas e expiações, o nível de evolução dos que aqui habitamos ainda é muito baixo. E aí as vibrações são pertinentes ao nível de evolução dos que aqui estamos, né? Tanto encarnados como desencarnados. E os nossos amigos espirituais têm consciência dessa nossa dificuldade, né? Eu costumo comparar, né, o plano espiritual como se a gente estivesse em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Eu nunca fui lá, mas já vi as imagens pela televisão, aqueles rios maravilhosos, translúcidos, né? Você vê os peixes, vê o piso do rio, vê tudo, né? É uma maravilha. É, para mim, a estada no plano espiritual. E aí a gente vem para o plano material aqui no nosso planeta Terra, né? Provavelmente a maioria de vocês conhece o rio Tietê, né? O rio Tietê, que é poluidíssimo, você não enxerga nada, está cheio de lixo em cima e cheira mal, né? Então, quer dizer, é uma diferença muito grande. Os bons amigos espirituais sabem disso, mas não é justificativa para a gente não conseguir superar as nossas dificuldades, né? Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre o conceito de aflição na visão do Aurélio, né? Ele traz como agonia, atribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor. Cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento, tortura. Veja que o Aurélio traz assim um peso grande, né, para a questão da aflição, né? E na visão da equipe da Federação Espírita Brasileira, a aflição, na essência, é o reflexo intangível do mal forjado pela criatura que o experimenta. E todo mal representa vírus de alma suscetível de alastrar-se ao modo de epidemia mental devastadora. Frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, que em muitos casos não se verificam como supomos e por vezes nem chegam a surgir. E como é verdadeira essa colocação, né? Muita coisa que a gente fica criando uma ocupação acaba se tornando um fato que não acontece, né? Então você gastou sua energia, você se envolveu com um processo que não chega a existir verdadeiramente, né? Olha que interessante, né? Então, quer dizer que a gente está envolvendo a nossa energia, os nossos pensamentos em uma coisa que não existe, que não vale a pena, que não vai trazer nenhum resultado. E isso tudo, por que será, minha gente? Por que será? Vamos ver aqui uma historinha, né, que é de do Stephen Covey, que se chama o princípio 90-10. Então ele diz o seguinte:
que 90% das coisas a gente não tem muito o que fazer, né? Então, um avião que atrasa, o trânsito, uma série de circunstâncias que a gente não tem como evitar, que acabam acontecendo na nossa existência e a gente tem que ir superando. Mas 10% dessas coisas a gente tem condições de movimentar, de fazer. Aliás, me perdoem, eu estou invertendo aqui o princípio. É 10% que a gente não tem como movimentar e 90% é possível a gente movimentar sim. A gente domina esses 90%. Olha que proporção maravilhosa, né? 90% a gente pode resolver, pode modificar, dependendo do nosso interesse, da nossa atitude. 10% realmente está aí fora do alcance da nossa manipulação, da nossa solução. E ele dá um exemplo bem interessante quando ele narra que uma família, né, o chefe da família, a esposa e a filha estão tomando café. Quando, de repente, a filha vira uma xícara de café, evidentemente sem querer, na camisa do pai. Aí o que acontece? Ele reage. E aí ele briga, discute com a menina, briga com a mãe, como é que ela permitiu que ela colocasse a xícara tão próxima e afetasse, possibilitasse virar na camisa dele, e aquele desconforto todo, e ele tem que ir para o trabalho, aí sobe, vai se trocar, põe outra camisa, quando ele desce a filha está lá chorando, a esposa está chateada, e ele acaba tendo que levar a filha porque ela perdeu o ônibus em função de toda essa situação. Aí ele sai apressado e acaba esquecendo os documentos necessários para fazer a reunião da qual ele ia participar. Como ele estava atrasado, ele excede a velocidade e é multado. E aí, quando ele finalmente chega na escola, deixa a filha sai, não dá um beijo, não se despede. Ele chega no escritório sem a pasta, sem condições de fazer a reunião e tem um dia assim bem ruim, bem negativo. Quando ele volta para casa, a mulher, né, está de cara fechada, a filha, e aí a coisa fica bem complicada, né? E aí a gente pergunta, né, por que tudo isso aconteceu? Né? Porque a filha dele foi desastrada, né? Porque a mulher colocou o café no lugar errado, né? Porque ele foi intolerante, ou no nosso caso, temos mais uma opção, ou porque o obsessor interagiu. Então fica fácil a gente entender, né, que ele desperdiçou a oportunidade de modificar aquela situação. Porque vamos rever essa situação de uma forma diferente, né? O café caiu na camisa. Ele olha para a filha, fala: minha filha, tome cuidado, né? Sobe, troca a camisa, né? Troca a gravata. A filha dele vai para a escola, no ônibus, ele pega a pasta dele, vai para o escritório dele e, feliz da vida, vai lá fazer a sua reunião, faz o dia ser muito diferente, né? Então, a possibilidade de transformação está conosco. A gente é que vai comandar aquilo que será melhor ou pior, dependendo da nossa postura em relação às coisas que nos ocorrem, né? Então, ao invés de criar toda aquela situação desagradável, e acidentes são passíveis de acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós está sujeito a acontecer um acidente desse, e não propositadamente, evidentemente, né? Mas aquela direção, aquela receptividade que eu tenho para com essa situação é que vai fazer ela ser melhor ou pior para mim,
né? Então, a gente precisa se atentar e aplicar o princípio de que 90% das coisas nós podemos interagir e modificá-las ao nosso favor, na medida em que a gente pode agir de uma forma diferente, né? Então nós precisamos, né, retirar essa pecha de que as coisas são negativas. Não, vamos dar um cunho positivo a elas, no que depende apenas e tão somente da nossa postura para com as situações que a vida está nos colocando, né? Se a gente trabalhar, então, para amenizar as aflições dos nossos irmãos, aí a gente vai, então, né, ser muito mais feliz, porque, como dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Toda vez que a gente se movimenta no sentido de entregar algo de bom a alguém, a gente cria uma energia de retorno para nós, né? Porque quando a gente dá, a gente recebe a mesma coisa. É que nem a reclamação, né? A reclamação, que é uma situação bem complexa, que denota pouca inteligência e conhecimento da nossa parte, ela é clamar duas vezes pelo mesmo, né? Então, quando eu bravejo para com o universo, né, eu estou dizendo a ele que aquilo que eu estou dizendo é bom, que eu quero mais daquilo. Então, se eu vou falar para ele que eu estou sem dinheiro, que eu estou com dificuldade, que meu emprego não é bom, ele vai mandar mais coisas negativas para mim. Ao inverso, que quando eu projeto coisas boas, né, quando eu sou grato, quando eu agradeço, eu estou gerando o quê? Estou gerando uma energia positiva ao meu favor. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente está criando. Evidentemente que existe todo um processo, um projeto que na maioria dos casos nós participamos, de programação reencarnatória, né? A gente, na maioria dos casos, programou aquilo pelo qual a gente precisa passar para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, por exemplo, se eu administrei mal o dinheiro numa reencarnação passada e pedi para a espiritualidade amiga para não ter, né, excesso de dinheiro, para que eu não incorra nos velhos hábitos, é uma prova pela qual eu tenho que passar e que por mim foi solicitada. Evidentemente que eu tenho livre-arbítrio e poderei até mudá-la, né? Mas aí já é um processo mais complexo. Então, às vezes, a gente não tem o retorno imediato das coisas de bom e de bem que a gente faz, né? Elas têm também que manter um equilíbrio sobre aquilo que a gente propôs colocar em prática na nossa reencarnação e as nossas necessidades, né? Porque tudo que nos ocorre está ligado aos nossos processos de evolução, né? Seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Isso também tem toda uma visão diferenciada que a gente precisa trabalhar, né? Que a gente precisa fazer para entender se realmente aquilo que a gente acha negativo é negativo, né? Porque a nossa visão está muito linkada à matéria, né? Nós estamos aqui ligados extremamente às coisas e às perspectivas materiais. Logo, a nossa visão espiritual está distorcida. A gente está com uma visão bem diferente da proposta que a gente fez lá. Lembra de Bonito? Lembra do Tietê? Pois é, a gente fez lá numa visão clara, né? Uma visão em que a gente enxerga o futuro e sabe que o investimento de uma reencarnação que
pode ser dolorosa na visão material, mas que pode ser extremamente exitosa na visão espiritual, a gente está vendo a evolução do espírito lá, a gente não está preocupado em ter coisas, né? A gente não está preocupado pelos dissabores que a gente possa vir a ter nessa reencarnação na matéria. Então, é um distanciamento muito grande entre uma situação e outra. Por isso, nem sempre há aquela proposta que a gente tem de fazer o bem já e receber, não recebe imediatamente algumas coisas que a gente quer, a gente precisa analisar, né, com propriedade, a gente precisa analisar friamente. Será que isso espiritualmente traz algum retorno para mim mesmo? Né? Aquilo que a gente faz de bom, aquilo que a gente faz para com o nosso semelhante, a gente sempre vai ter um retorno positivo. Não necessariamente da maneira que a gente espera, que a gente quer. Né? Outro dia desse até recebi um vídeo bem interessante, dizendo o seguinte, né, que tudo que a gente nega, a gente tem, né? E aí aparecia lá uma figura falando: eu não quero ter $1 milhão, eu não quero ter. Então o pessoal distorce muito essa situação e leva muito para a questão material, para a questão, né, dos bens, do ter, principalmente nos momentos em que a gente vive, em que a questão das mídias sociais, a questão que as pessoas precisam criar uma imagem, né, totalmente diferente da realidade em que ela vive. Ela quer ter uma visão muito diferente daquilo que é real, e todo mundo é feliz, todo mundo vive num mundo de fantasias, mas a nossa realidade é um pouco diferente. A gente sabe que as aflições, elas independem da condição econômica, social, né? Elas independem da condição intelectual, elas estão aí assolando a todos aqueles que aqui se encontram. A gente vê, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá teve lá os seus perrengues, Irmã Dulce, Divaldo Franco tem, Chico teve, né? Francisco de Assis teve, todos nós temos as nossas dificuldades. Imagine Jesus, que não tinha nenhum débito, né? E que veio até nós nos trazer a lei de amor, nos ensinar, nos fortalecer nessa jornada, nessa caminhada. Ele foi crucificado. Então, a gente vai esperar o quê? O que Antônio Peroba vai esperar dessa existência, né? É lógico, a gente sempre está buscando melhorar, a gente está sempre buscando evoluir em todos os aspectos possíveis e imagináveis, mas a realidade é que a grande probabilidade da situação é de que a gente vai passar dificuldades mesmo, que é do processo da nossa evolução, né? Está ali ligado. Agora, a maneira com que a gente se aflige ou deixa de se afligir é que faz toda a diferença, né? Porque, segundo a colocação de Kardec, a Terra é um misto de escola, presídio e hospital, né? Onde se misturam homens incipientes e aspirantes ao aprendizado, ou inveterados no mal, banidos para essa colônia. Então, quer dizer, ele já mostrou o que é que a gente pode encontrar aqui neste planeta, né? Então, a gente não pode esperar muitas benesses, mas a gente pode, dependendo do nosso estado íntimo, passar por essas aflições de uma forma mais amena, de uma forma mais tranquila, para que a gente não tenha tantos dissabores, né? Porque pela dor não tem como fugir dela, ela é até necessária. Imagine, existem pessoas que não sentem dor e tem uma probabilidade muito grande de desencarnar. Por quê? Porque a dor, ela é a mensageira, né? Ela é o aviso,
ela é o insight de que alguma coisa não está bem dentro da gente, do nosso complexo orgânico físico. E aí a dor surge como um aviso para que a gente possa buscar auxílio, para que a gente possa ir ao encontro, né, da ajuda necessária para a gente identificar essa dor e poder fazer com que ela, né, seja debelada. E isso se dá na questão física, mas também se dá na questão íntima do ser, né, na questão espiritual. Quando a gente não está bem, quando a gente está ou ansioso ou depressivo, isso é um processo que todos nós passamos, né? Não tem aquele que não teve. O Adivaldo teve depressão e declara claramente, né, que ele teve depressão. Então, não tem como, né, a gente não sair, a gente fugir desses processos que nos acolhem. A diferença é, eu vou estagiar, eu vou ficar por ali, eu vou ficar vivendo, cultivando essa sensação, esse sentimento, ou eu vou tentar buscar modificá-lo, vou tentar sair desse processo para entrar numa outra condição onde eu possa, então, realmente buscar um estado de mais e de maior equilíbrio, né? Então depende como eu vou tratar essa dor, como eu vou tratar esse sentimento, o sentimento que vai gerar o nosso pensamento. Às vezes a gente pensa que é o pensamento que gera sentimentos, mas na realidade o que gera o nosso pensamento é o sentimento. Primeiro a gente sente, depois a gente pensa, né? Então a gente precisa tentar modificar esse sentimento, tentar buscar conexão com sentimentos maiores e melhores, para que a gente também tenha pensamentos do mesmo teor, né? Então a gente vê aí que tem certas situações que afligem às vezes, né, países, como terremotos, né, e outras situações, chuvas. A gente tem aí, é quase que certo que na época de janeiro, ali, começo de ano, vão afetar ali aquela região de Petrópolis, algumas regiões de São Paulo, sempre tem algum problema lá para o sudeste, para o sul, com relação a chuvas, né? Então a gente já é uma coisa assim que parece que está determinada a acontecer. E também falta provavelmente posturas mais efetivas com relação aos governantes, aos órgãos responsáveis, para evitar essas que são previsíveis. Tem algumas que realmente são tragédias que a gente não tem a ideia, né? Por exemplo, tivemos aí algum tempo até no Haiti aquele terremoto lá que foi devastador, né? Foi algo que não estava previsível, mas que acabou acontecendo. O tsunami, né, que depois foi estudar mais profundamente essa questão do deslocamento das placas tectônicas, né? Mas até então não se tinha uma visão assim clara da possibilidade desta ocorrência, né? Então a gente vê que são situações que a gente não tem como administrar, e outras poderiam ser mais administradas, mas acontecem assim mesmo, né? Então a gente tem que trabalhar essas dores que nos acometem, né? E nós temos aí dentro dessas dores que acometem a gente, que geram as aflições, temos a dor expiação, né? Que vem ali do ser espiritual, né? Que são as lembranças que a gente traz do passado, né, reencarnatório, né, daquela sensação de ter feito coisas erradas, né, de ter usado mal o nosso livre-arbítrio. Essa dor realmente ela precisa ser trabalhada, e normalmente a gente precisa da ajuda, né, de um profissional, de um terapeuta, um psicólogo. Eu diria até, sem medo de ser feliz, que 99%
99,9% dos que estamos aqui encarnados, precisaríamos dessa ajuda, dessa busca, né, de resgatar essa situação, de vivenciar de forma diferenciada as nossas dores, né, para entendê-las, porque tudo passa do princípio do entendimento, da conexão. Repare só, a gente que está aqui no Espiritismo, que já temos assim uma visão bem larga, bem ampla, né, da questão da vida, do ser integral, do todo, desse histórico que a gente tem de vidas passadas, de não ter tido tanto êxito na busca pela nossa evolução, a gente tem essa ideia de que precisamos trabalhar a nossa mudança, que precisamos trabalhar a nossa evolução, que precisamos modificar padrões, hábitos, né? E é uma verdadeira luta incessante para nos melhorarmos no trato para com o nosso semelhante, na identificação das nossas dificuldades, porque tudo começa daí, de quando eu percebo essa situação, de quando eu percebo esse desconforto íntimo, e aí eu preciso despertar para a busca da ajuda, a busca do auxílio de alguém que possa me ajudar, né? Possa me ajudar a modificar essa situação. Evidentemente que ninguém vai resolver o problema que é meu. Eu preciso estar consciente disso, mas é bem saudável que eu tenha alguém que me ajude a conduzir essa caminhada, essa jornada, para que eu tenha uma visão melhor de tudo isso, né? Temos também a dor evolução, né? Ela atua de fora para dentro, quando a gente vai se aprimorando, né? Quando a gente vai progredindo. Se na dor e expiação, né, estão associados o remorso, o arrependimento, o sentimento de culpa, na dor e evolução estão associados o esforço, a resistência ao meio hostil que a gente vive, né? E essas buscas de transformação, essas buscas de nos melhorarmos e não nos deixarmos abalar perante as dificuldades que são colocadas na nossa existência. Aí a gente precisa estar atento a essa visão, a essa percepção de dor, né? Se na dor do expiação a gente vai, né, tentar zerar, a gente vai tentar amenizar as nossas imperfeições do passado, na dor evolução a gente já está buscando melhorar a nossa condição para o futuro, né? Então a gente vai passar pela expiação para ir em sentido e em busca da evolução, que é um caminho inequívoco, né? Segundo o próprio Jesus nos disse, né? Todos iremos ao Pai, antes passaremos por Ele, logo atingiremos níveis bem mais elevados nesse projeto de evolução no qual estamos participando. Mas temos também a dor auxílio. São as prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, né? Tem muita gente aí que tem situações realmente muito difíceis, né? Que tem o objetivo de evitar que a gente caia, né, nas imperfeições do passado, como a criminalidade, né, e drogas e outras situações. Então esse tipo de dor ele vem para nos auxiliar, para preparar a nossa transição dessa existência para a existência do plano espiritual, onde então passaremos provavelmente por algum tempo, né, para nos refazermos e buscarmos uma reencarnação mais tranquila, uma reencarnação onde a gente possa interagir mais, onde a gente possa
ter mais facilidades para o nosso processo evolutivo, né? E olha que interessante, Chico Xavier nos diz que o infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Então, às vezes a gente vê a pessoa, um familiar, um conhecido, né, que está passando ali por uma dificuldade imensa, que está ali acamado, num longo e penoso processo de doença, né, que vai tomando conta lenta e gradualmente, deixando todos aqueles que estão envolvidos no círculo familiar, no ciclo de amizades, com dores também em função do sofrimento daquele irmão. E, às vezes, equivocadamente, a gente gostaria que aquela pessoa não sofresse tanto, que desencarnasse até para poder abreviar. É um engano terrível que a gente comete, porque muitas vezes é aquela situação que vai fazer com que a pessoa desencarne de uma forma mais serena e tranquila. Lembrando sempre que lá é a vida verdadeira, aqui é apenas uma passagem. Estamos momentaneamente encarnados aqui neste planeta, mas o nosso objetivo é evoluir e regressar ao plano espiritual, onde a vida é verdadeira, né? Então a gente tem que ter esta visão com mais clareza dessa situação e tentar entender. É lógico, é o sofrimento, é a dor daquele que está lá passando pela dificuldade, realmente não é fácil, mas a gente que já tem uma visão mais profunda da nossa existência, que não se restringe a este momento, sendo este momento apenas um dos pelos quais já passamos e também passaremos, então a gente precisa entender e passar essa mensagem. Nem sempre ela é bem aceita. Muitos entram no processo, né, de depressão, por aquela situação de rebeldia, né? São várias as impressões causadas nesse tipo de situação, mas tenhamos a certeza de que o objetivo é o nosso próprio benefício, por isso estamos passando por essas dificuldades, né? Tem também as questões daquilo que a gente escolhe, daquilo que a gente quer para nós, né? O que a gente faz da nossa existência, né? A gente precisa entender, né, que tudo o que a gente está usando hoje, fazendo hoje, vai refletir na nossa existência, nesta ou nas outras. Muitas coisas que hoje trazemos são reflexos do nosso passado delituoso, né? Então, por exemplo, uma pessoa, né, que tem anemia, será que ela se descuidou da alimentação no passado, né? No caso do filho escolher o caminho do vício, será que eu dei a devida educação, os cuidados necessários para que ele não entrasse nesse caminho, né? No caso de uma discussão familiar, será que não fui injusto com tal pessoa? São reflexões que a gente tem que tomar, porque de repente a gente pode estar sendo agente desse processo, né? E criando essas aflições que vão afetar a nós e aquele também que foi a causa do processo. É muito comum hoje a gente ver, né, nos dias atuais, as pessoas abrindo mão quase que do convívio familiar em função da busca do ganho
monetário para poder sustentar, para poder manter a família, que é real, é verdadeiro, principalmente nos dias atuais, as dificuldades pelas quais muita gente está passando, né? Mas a gente não pode jamais descuidar daqueles seres que foram colocados no nosso caminho para que a gente deles cuidasse, com a nossa anuência, inclusive, né? A gente aqui muitas vezes até pediu para que aquela pessoa viesse para o nosso núcleo familiar, para a gente poder reparar, para a gente poder mudar a situação que a gente criou em outra existência. E aí, quando chega a oportunidade, nós trocamos os nossos objetivos e não damos a devida atenção. E aí, depois que o fato ocorre, né, as coisas ficam mais difíceis de serem revertidas, né? Lembrando que o traficante ele acolhe, né? E se o jovem não encontra acolhimento no meio familiar, ele vai encontrar na rua, por caminhos equivocados, e poderá se distrair da sua caminhada, poderá ir por caminhos bem escusos. Então a gente precisa entender, né, que temos obrigações, que temos necessidades de superar as aflições que trazemos e não criar novas, né? Não criar vicissitudes e decepções na vida, né? Para que isso não ocorra, a gente precisa, né, entender onde está a fonte de todos os maus, todos os males, desculpe, né, da nossa existência, né? Se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Fazer esse interrogatório, né, com relação a essa situação. Será que se eu tivesse agido de outra forma, a coisa poderia estar diferente? Como é que é melhor agir, né? Então, que as lições possam servir para a nossa reflexão, né? Porque se hoje eu fumo, com todo o conhecimento que eu tenho dos malefícios que o cigarro, que o tabaco traz, né, eu não posso amanhã reclamar de um enfisema ou de um próprio câncer no estômago, ou melhor, desculpe, no pulmão. Lembrando sempre André Luiz, que eu estava associando aqui André Luiz com o nosso lar, aí por isso que eu coloquei o estômago, que foi a causa dele, né? Porque ele comia e bebia e não tinha uma vida regrada, e aí ele chegou lá como suicida, com um câncer no estômago que levou ao óbito dele aqui na vida de encarnado, né? E ele chega lá para ser tratado e o médico que vai lá visitá-lo diz: uma pena que veio como suicida. Ele: não, que eu lutei, não aceita. Aí até que ele entenda que ele ocasionou aquela aflição pela qual ele passou e desencarnou, né? Demanda um tempo. Então, quem fuma está causando problemas para os seus pulmões, ou nesta ou em outra encarnação. A gente vê muita gente com problema de pulmão, né, sem nunca ter fumado nesta existência, mas com certeza deve ter feito uso no passado. E toda a viciação, né, tudo aquilo que a gente faz e que não é explicado nesse presente, está ligado às causas anteriores, né, das nossas aflições, que é o nosso passado, que é justamente aquele momento que a gente viveu e que a gente não se recorda como uma ajuda, né, para que a gente possa desenvolver a nossa caminhada, a nossa jornada de transformação, porque se a gente lembrasse, não iríamos ter facilidade para poder superar essas dificuldades, porque o peso talvez fosse tão grande que a gente não ia conseguir se movimentar, né? É interessante que na pergunta 74 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, para os espíritos. Eles falam que, não encontrando uma resposta satisfatória na presente encarnação, devemos nos reportar à encarnação passada. Os sofrimentos por causas anteriores são
frequentemente como o das causas atuais. A consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma injustiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Se for orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e por aí afora. Né? Então a gente está sempre que estar atento a essa situação que nós estamos vivenciando nesse nosso momento atual. Né? Então, a justiça das aflições significa que a dor não é, na realidade, um castigo, né? É uma necessidade inerente à vida e a gente está vivendo essa dor com o intuito de restaurar as nossas infrações do passado e progredir. Né? A dor expiação, que é kármica, de restauração, é libertação daquela carga que a gente acabou carregando na caminhada e que hoje dificulta a nossa evolução. Então a gente precisa dessa dor expiação para fazer esse reajuste perante a vida, né? Fazer uma reposição para entrar novamente no caminho certo a ser seguido. Ela é sempre passageira e nunca vai ser fixa, mas evidentemente que depende também da nossa aceitação, né? Tudo está ligado à maneira como a gente vai superar essas nossas dificuldades na caminhada pela qual estamos transitando nesse exato momento da nossa existência. Né? A dor evolução, ela tem existência permanente, né? Embora vá variando segundo as experiências que o espírito vai vivendo. Ela acompanha o desenvolvimento e é indicação, é sinal de dinamização, inevitável manifestação de crescimento para todos nós. Essa dor, né, ela traz o salto que a gente vai dando na nossa evolução e que às vezes vai se demorando por algum tempo, mas com certeza, à medida em que a gente vai compreendendo todas essas questões da nossa imortalidade, desses processos, ela vai amenizando, porque já vamos internalizando essa necessidade transformadora de viver de uma forma diferente, de viver de uma forma mais saudável, de viver de uma forma com que a gente possa efetivamente ser melhor e fazer o bem ao nosso semelhante, né? Jesus, por exemplo, quando falava de dor, de sede, de fome, ele estava sempre se referindo a essa dor, evolução, né? Essa dor que está implícita no crescimento do espírito, impulsionado sempre pela fome de aprender, pela sede de saber, né? De buscar a água viva da vida, aquela que Jesus nos disse, né? Que era a água que iria matar a sede definitivamente. Isso ele diz no poço de Jacó para a samaritana que lá se encontrava, né? E Chico nos diz o seguinte, que mesmo que isso nos custe muitos sofrimentos coletivos, chegaremos até a confraternização mundial. A humanidade caminha para isso. É o que diz também a lei de amor, né? A lei de amor também fala essa situação que a gente está caminhando para a nossa evolução, né? E aí a gente tem aquela frase também muito emblemática que diz que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Né? Foi acreditado a Chico, mas é de outro autor. Mas o que não tira, né, a beleza e a profundidade da frase, nem a qualidade
tanto de Chico como do seu verdadeiro autor, que eu não me recordo o nome agora, depois eu prometo pegar para vocês. E agora vamos então, né, nos animar um pouco mais com o encerramento maravilhoso do nosso querido irmão Luciano da Gata, que vai nos conduzir com a sua bela canção, com a sua bela voz, nessa oração para finalizar o nosso trabalho. Que a paz de Jesus possa nos auxiliar, nos conduzir, fazer com que a gente possa superar toda e qualquer aflição que chegue até nós. Muita paz a todos vocês. Eita, canção maravilhosa! Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José, grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Simbora, Rio do acordeão. No contrabaixo, meu irmão, amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, e dai a vossa proteção. Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, Antônio